O que é a verdadeira liberdade? É apenas a ausência de correntes ou é algo mais? Para os filhos de Israel, a liberdade havia acabado de começar. Após 400 anos de escravidão e 10 pragas devastadoras, o faraó do Egito finalmente os deixou partir. Mas a jornada para a terra prometida não seria um caminho fácil. Eles estavam prestes a aprender a lição mais difícil e mais gloriosa de todas. Que às vezes Deus nos guia diretamente para um beco sem saída, não para nos encurralar, mas para abrir um caminho que nenhum homem poderia imaginar. Esta é a investigação sobre o milagre mais espetacular do Antigo Testamento. A história da perseguição, do desespero e do poder de Deus para dividir as águas. Esta é a história da travessia do Mar Vermelho. A cena, conforme lemos no livro de Êxodo, é de um êxodo em massa. Uma nação inteira, milhões de pessoas, deixando para trás a única vida que conheciam, sob a liderança de Moisés. Mas eles não estavam sozinhos. A Bíblia nos diz, em Êxodo, capítulo 13, que o próprio Senhor ia adiante deles. Durante o dia, em uma coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho e protegê-los do sol do deserto. E durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. A presença manifesta de Deus era o seu guia, e esse guia os leva por um caminho estranho. Em vez da rota mais curta e lógica, Deus os instrui a acampar em um lugar específico, junto ao mar, de frente para Baal-Zefon, entre Migdol e o Mar Vermelho. Eles estavam efetivamente encurralados, com o deserto atrás, montanhas dos lados e o mar à sua frente. Enquanto isso, no Egito, o coração do faraó endurece mais uma vez. O luto pela perda de seu filho dá lugar à raiva pela perda de sua força de trabalho escrava. O que fizemos? Ele questiona. Deixamos Israel ir. Ele reúne a elite de seu exército, 600 dos seus melhores carros de guerra e todo o resto dos carros do Egito com seus comandantes. Uma força militar imparável inicia uma perseguição implacável. No acampamento israelita, a euforia da liberdade se transforma em pânico absoluto. Ao olharem para trás, eles veem a nuvem de poeira do exército egípcio se aproximando. O som das rodas dos carros de guerra ecoa pelo deserto. O medo toma conta deles. Eles estão presos. Não há para onde fugir. O desespero da nação se volta contra Moisés. Em Êxodo, capítulo 14, eles clamam: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que a nossa jornada termine no deserto? Antes nos fosse servir aos egípcios do que encontrar nosso fim aqui. A memória da escravidão para eles era preferível à certeza do aniquilamento. É neste momento de terror e incredulidade que Moisés, o líder de Deus, se levanta e profere uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Ele responde ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele estava ordenando que o povo parasse de olhar para o exército que vinha de trás e confiasse no Deus que os guiava pela frente. E então, o milagre começa a se desenrolar em etapas. Primeiro, a coluna de nuvem, o anjo de Deus que ia adiante deles, se move e se posiciona entre o acampamento de Israel e o exército dos egípcios. Para os israelitas, ela se torna uma luz que ilumina a noite. Para os egípcios, ela se torna uma parede de escuridão total, impedindo seu avanço. Em seguida, Deus ordena a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar para que as águas se dividam. Moisés obedece. E a Bíblia diz que o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite. O vento não apenas empurrou as águas, ele secou o leito do mar. As águas se dividiram, formando duas muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda, e um caminho de terra seca se abriu no meio do Mar Vermelho. Os filhos de Israel marcham pelo meio do mar, em terra seca,
com as águas como um muro ao seu lado. É uma cena que desafia toda a lógica e a física. Vendo isso, o exército egípcio, cego pela arrogância, persegue-os, entrando no mesmo caminho no mar, com seus cavalos e carros de guerra. Mas no meio do caminho, Deus age novamente. Do alto da coluna de fogo e de nuvem, ele lança o exército egípcio em confusão. As rodas dos carros de guerra emperram e eles avançam com dificuldade. Os egípcios percebem tarde demais. Fujamos de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Quando o último israelita pisa em segurança na outra margem, Deus dá a ordem final a Moisés. Ele estende sua mão sobre o mar. Ao amanhecer, as muralhas de água desabam, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. A Bíblia é enfática. Não ficou nenhum só deles. Naquela manhã, na praia, Israel viu o grande poder do Senhor. O medo se transformou em temor, e o povo creu em Deus e em seu servo Moisés. A travessia do Mar Vermelho é a imagem definitiva da salvação. Um povo encurralado, sem esperança, salvo não por sua própria força, mas pela intervenção poderosa de um Deus que abre caminhos onde não há e que luta as batalhas por aqueles que confiam nele. Para mais estudos como esse, siga a Bíblia em um todo.